Senhoras e senhores, estimadas amigas e prezados amigos, muito bom dia a todas e a todos. O meu nome é Rui Sintra, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Física de São Carlos, e nesta escola vou ter a missão de ajudar a gerir o tempo e a ordem das palestras deste evento. Por isso, em nome da Comissão Organizadora, sejam muito bem-vindos a esta quarta escola de pesquisadores da Universidade de São Paulo, desta vez em formato virtual. E no início deste evento eu gostaria desde já passar a palavra ao coordenador desta escola, o professor Dr. Valtencir Zucolotto, que está nos fazendo companhia também conectado direto com este evento. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rui. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de me dirigir a todos os participantes. Nós vamos ter uma abertura oficial às 13h45 no dia de hoje, onde a gente conta com a presença virtual, novamente, de todos vocês, mas nossa comissão organizadora não poderia deixar de vos dar as boas-vindas aqui nesse evento. A Quarta Escola de Pesquisadores da USP é um evento, um dos maiores eventos da USP na área de formação de pesquisadores, escrita científica e editoração. E quero dizer que é uma grande honra para nós todos contar com a presença de vocês, viu? Tenho certeza de que vocês vão aproveitar bastante esse evento. É um evento que pode enriquecer muito, não só a carreira, mas também a vida pessoal, de formação do cientista, do pesquisador, para todos vocês. Então, sejam muito bem-vindos. É claro que nós vamos ter vários momentos de interação durante esses 2 dias, mas eu gostaria também de agradecer toda essa equipe, Não vou citar nomes aqui, mas nós temos aqui muita gente trabalhando para que vocês tenham o conforto necessário e a praticidade necessária para aproveitarem ao máximo esses cursos de formação. Então, obrigado a toda a nossa equipe, a toda a nossa comissão organizadora, do fundo do coração. Eu agradeço muito a todos vocês. Então, tenham um bom evento, Sejam muito bem-vindos. Nós vamos ter agora um mini curso ministrado pela Glaucia e pela Cris, que é muito enriquecedor, tá? Meninas, boa sorte, bom evento para vocês. E nos vemos, então, às 13h45. Fiquem com Deus e um bom evento a todos. Tchau, obrigado, Rui. Muito obrigado, professor Zucolotto. As suas palavras e a sua presença é sempre bastante importante neste tipo de evento que já estamos habituados, já que é a quarta edição. Muito bem. Como o professor Zucolotto adiantou, hoje de manhã vamos ter uma espécie de grande aperitivo para esta quarta escola de pesquisadores, com a realização de 2 minicursos. Mas vamos primeiro falar sobre o primeiro minicurso, que é intitulado Bases de Dados, onde e como localizar fontes adequadas para um trabalho de qualidade. O exemplo da WOS Web of Science. Muito bem, este minicurso será ministrado pelas bibliotecárias Glaucia Maria Saia Cristianini, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, e por Maria Cristina Dziabas, do Instituto de Física de São Carlos, igualmente da USP. Vamos ver. Quem são as nossas palestrantes convidadas? Muito bem. A Glaucia é mestra em biblioteconomia, na área de administração e planejamento de sistemas de informação pela PUC de Campinas, em 1999. Especialista em sistemas automatizados de informação em ciência e tecnologia, pela mesma instituição em 1992. Ela já atuou como docente na Universidade Federal de São Carlos entre os anos de 2000 a 2002 e é bibliotecária e foi bibliotecária na Unesp e também na Federal de São Carlos. Diretora da Biblioteca, professora Aquilo Bassi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, desde há cerca de 20 anos. Atua como coordenadora e docente do curso de especialização em gestão em unidades de informação da Unicep São Carlos e docente no SENAC São Carlos por 10 anos. Atualmente, é chefe de secção de tratamento de informação na Biblioteca do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, em São Carlos. Já a Maria Cristina Dziabas possui graduação em bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos em 1971. Atualmente, ela é chefe da secção de atendimento aos usuários do Serviço de Biblioteca e Informação do Instituto de Física de São Carlos, aqui
no campus USP de São Carlos. Tem experiência na área de ciência da informação. Eu gostaria de dizer que após a apresentação deste minicurso, as nossas palestrantes vão estar disponíveis durante um determinado período para responder às perguntas dos participantes. Senhoras e senhores, vamos então assistir a este minicurso, que vai ser, posso garantir, excepcionalmente bom. Até já. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta escola de pesquisadores, né? Essa quarta edição do nosso evento. Meu nome é Gláucia e eu estarei hoje com vocês conversando um pouquinho a respeito, vai ser mais um bate-papo mesmo, a respeito de base de dados. Então, onde encontrar essas fontes, né, para a elaboração de um trabalho efetivamente de qualidade. Então, inicialmente, vamos definir, né, a ideia é trazer uma definição sobre o que são bases de dados. Então, a primeira definição, nós tiramos lá do portal da agência da Universidade de São Paulo, né? Bases de dados bibliográficas são coleções organizadas de registros bibliográficos. Então, essa coleção de registros bibliográficos que trazem artigos de publicações acadêmicas, científicas, trabalhos de eventos, então publicações governamentais e todo o tipo de documentação. E, curiosamente, encontrei uma definição dentro da Wikipédia que diz, acrescenta esse conjunto de arquivos a eficiência durante uma pesquisa ou estudo científico, né? Então, ela vai, de alguma forma, relacionar a eficiência de uma pesquisa, de um estudo científico, à questão da base de dados. E é essa a ideia que nós pretendemos trazer para vocês. Mas aí você me diz, se base de dados é essa coleção, essa reunião desse tipo de materiais, eu posso dizer que é uma grande base de dados. Então, posso fazer essa pesquisa dentro do Google, né? Então, o Google, sim, tem uma imensidão de publicações. A gente sabe da capacidade de reunião de informações do Google, e justamente por isso é que a gente chama atenção para a pesquisa, para a ciência, mesmo que você esteja começando na graduação, já tenham essa consciência, né, da importância de saber utilizar fontes mais adequadas se eu pretendo fazer ciência. Então, o fake news já existe há bastante tempo, com outro nome, mas a gente sabe de publicações que são criadas, disponibilizadas na internet. Eu posso cair numa dessas publicações, como já aconteceu. Então, esse negócio de segundo fulano de tal, é esse cuidado que esse fulano de tal, quem é? O que ele disse? De onde ele tirou essa informação? Então, tome cuidado, principalmente se você tem interesse em publicação científica, seja para recuperar publicações científicas, ou seja, para você elaborar uma publicação de caráter científico, né? Então, antes de começar uma publicação científica, você tem que conhecer o estado da arte, o que existe sobre esse assunto, em que nível de conhecimento está o assunto que eu queira abordar. E para isso, dentro da metodologia, a gente tem a revisão de literatura, que é onde a gente vai buscar esse material efetivamente, né? Para fazer ciência, eu preciso passar e ter essa comprovação de dados dessa informação. É fundamental. E para isso é importante que consultemos fontes confiáveis. Então, a revisão de literatura, ela capta as principais teorias que vão nortear o seu trabalho. É o embasamento teórico, o levantamento bibliográfico, o levantamento de todo e qualquer material que existe sobre o assunto que você pretende abordar. Então, para o caso de fins acadêmicos, científicos,
bases de dados especializadas, bases de dados específicos. Eu preciso buscar esse agrupamento de informações, principalmente os artigos. Artigos trazem a atualização do material, se eu preciso ter o estado da arte, eu preciso ter essa preocupação. Os artigos, eles são mais ágeis e mais rápidos. Os artigos passam por revisão de especialistas. Ou seja, eu vou ter o auxílio de um colega que vai revisar o meu trabalho e me ajudar a me certificar de que eu busquei todas as fontes. Então, eu tenho ainda esse reforço que garante a mim como publicador, né? E também a pessoa que vai fazer uso desse material. Então, se você sabe que a revista passou por todos esses critérios, você vai estar com material muito melhor. Então, imagine isso quando o material de qualidade, perdão, já utilizando melhor o termo da nossa preocupação maior com esse uso das bases de dados. As bases de dados, elas são antigas, mas, por outro lado, tinha muita dificuldade do pessoal conseguir reunir todo o material de base de dados. Imaginem que as bases de dados, inicialmente, quando elas começaram a aparecer, claro que tive de várias maneiras uma reunião de sumários que se fazia antes, isso daí foi evoluindo até chegar em publicações grandes, grossas, que demoravam para chegar, principalmente no Brasil, né? De navio. Então, algo que era para ser semanal demorava muito mais tempo. Outras atualizações, o Current Content, por exemplo, que eram pequenininhos, menores, e para poder ser mais rápidos também. Os abstras, aqui o exemplo do biológico, que era bem grande, índices médicos e outros em determinadas áreas, com o Pendex para as engenharias, enfim, matemática reviews, publicações que viam grandes letras miúdas e todas as palavras-chave, os resumos todos seguidos, todos juntos, uma dificuldade para se conseguir a localização, aí você tinha que ir atrás da fonte primária dessas publicações. Então, por sorte, aí nos anos 90, as tecnologias propiciaram o avanço aí, o advento do CD, dos DVDs, depois as fontes, as torres, e a gente hoje chegou num ponto tão rápido que eu já na década seguinte, a gente já tem uma possibilidade de acessar da sua casa no seu notebook todas as publicações agora em grandes bases de dados com formas de recuperação muito mais acessíveis, né? Antes a gente tinha que pensar muito mais numa estratégia de busca, porque eu não podia ficar contando com palavras-chave que eu não conseguisse achar. Eu tinha que conhecer descritores especificamente da área. Então, essa explosão de informação propiciou que a gente tenha essa infinidade de informações e de bases, né, que está no Google, disponíveis em qualquer momento, você digita o que quiser. E isso que a gente precisa cuidar, porque a gente está falando de material de qualidade. E como eu citei lá no início, eu tenho que critérios para conhecer as publicações e de onde eu vou tirar. Tá bom, mas tem o Google Acadêmico. É do Google, mas já está mais restrito. Sim, temos muitas bases de acesso aberto disponíveis no Google, a gente vai até conversar um pouquinho sobre algumas delas. Nós temos os e-books do Google Books, que também estão disponíveis dentro do Google Acadêmico, e outras bases conhecidas, eles deixam ali na frente, inclusive, que podem ser muito boas, mas eu preciso identificar com muita calma. Às vezes tira de repositórios de universidades que publica
todos os níveis de publicação, desde um trabalho de conclusão de curso, né, até as produções científicas docentes, muitos podem estar disponíveis, então temos coisas de qualidade. Como saber, como separar, como avaliar, né? Então, isso vai dar um pouco mais de trabalho se você achar as publicações, seja no Google, no Bing, no Microsoft Academic, que a gente, comparado aí com o acadêmico, pelo menos dentro de conteúdo, não na forma de recuperação. A Wikipédia, inclusive já citei hoje, não estou fazendo nenhuma publicação científica, foi uma informação, mas que para uma citação para casos de informações é uma enciclopédia enorme, mas que eu informalmente posso fazer uso. Formalmente eu necessito buscar a referência, pegar aquela fonte e constatar se é verdade. Quem faz Wikipédia? Quem quiser, desde que tenha as informações para possíveis comprovações. Então, comprove para ter certeza do que o que você vai encontrar é verdade, efetivamente, é verdadeiro aquilo. Então, a gente consegue encontrar barbaridades na Wikipédia também. E aí eu te falo, mas eu encontrei uma informação muito boa de um periódico, no Google Acadêmico. Eu tenho condições de avaliar como que eu vou saber? Então, tenho condições. Existem ferramentas, existem bases que já nos propiciam essa facilidade. Então, essa, por exemplo, é um exemplo do Journal Citation Reports, que dá todas as informações, fator de impacto, de uma gama de periódicos, né? Então, você pode consultar. É pago, mas existe essa possibilidade. Outra possibilidade, eu vou até a editora que publicou aquele periódico, aquela revista, e vejo as informações. Primeiro, para submeter. Existe uma revisão pares, eu insisto nesse cuidado, né? Qual é o fator de impacto que é possibilitado por meio de citações da publicação? Então, tem alguns meios onde foi indexado, quais as bases de dados que indexam esse periódico. Então, isso pode ser. Eu posso recuperar um periódico bom, uma publicação excelente no periódico, num repositório institucional, mas eu tenho que checar isso. Tem o URIS também, que vai me dar informação sobre todos os periódicos publicados, ele é um diretório global de publicações seriadas, né? Então, ele dá o fator de impacto, ele dá aonde estão indexadas as publicações, e um acesso gratuito, mais fácil também, que seria o periódicos Qualis, né? Avaliação da Qualis. Então, a gente pode entrar, colocar o periódico e ver dentro da área de avaliação dele qual é, se ele é A, B, C, qual dentro desses que vale. Se for um periódico A e B, você já sabe que está entre os melhores. Então, aqui, e essas dicas são para a gente fazendo a pesquisa, mas para quem tem interesse em publicar também, né? Então, quem trabalha na vida acadêmica, na pesquisa, sabe da importância de buscar boas fontes, tanto para escrever quanto para publicar, certo? Então, as bases de dados disponíveis, alguns exemplos que eu falei, que a gente pode encontrar coisas excelentes, né, na rede. Então, a Semantic Scholar, por exemplo, avaliando os editores parceiros, percebam a qualidade dos editores, que tem disponibilizado algumas com publicações de acesso aberto, outras não é de acesso aberto, mas eu consigo tirar até algumas publicações na íntegra de algumas, de outras não. A base de 3E, por exemplo, eu consigo entrar sem ter um acesso e fazer uma pesquisa para ver as publicações dentro da E3E que sejam de meu interesse. Depois eu tenho que procurar nas bibliotecas aonde eu consigo a publicação,
certo? Então, eu posso ter um pouco mais de dificuldade, mas vocês precisam ter esse cuidado na hora de fazer, porque isso vai te dar mais garantias. Se eu sei quais são as editoras que estão envolvidas aqui, elas já têm um filtro de qualidade que vai ser imprescindível para uma publicação do nível que eu pretendo. Estamos falando aqui em fazer ciência, em comprovação científica. Um outro exemplo muito antigo é a Archive, dentro da área de exatas, né? Física é o carro-chefe, mas aí a matemática, a estatísticas, enfim, ela tem um acervo muito grande, ela vai aparecer em vários pontos, ela tem uma mediação das publicações que são incluídas nela e elas são com texto integral. Aqui eu já tenho uma diferença da que eu mencionei anteriormente, porque aqui as publicações estão com texto integral. Então, ela começou com uma reunião de pré-prints, né? Mas sempre elas são avaliadas, elas não chamam que tem uma avaliação por pares, uma revisão por pares, mas ela tem uma mediação da publicação que eles disponibilizam. Isso vocês podem até constatar. A Base Cielo, que é uma iniciativa brasileira, reúne publicações excelentes, tem um critério bem de qualidade para selecionar as publicações que irão disponibilizar. Ela nasceu no Brasil, ela começou com a América Latina, mas já está atravessando aí os oceanos, a gente já pode identificar até periódicos da África do Sul. Mas é uma base que vale a pena, é disponível e tem todas as publicações disponíveis para ler. Então, você tem bases que têm a publicação disponível e outras que não, que você tem que buscar. Então, aonde eu posso encontrar isso depois? Eu, fazendo uso das bases de dados, eu vou até as universidades, consulto as bibliotecas e vejo o que tem disponível que eu posso conseguir desses materiais estando à distância. Mas, se eu tiver condições de ir até uma universidade, talvez eu já consiga até, durante a pesquisa de algumas bases, já conseguir esse material. Como bases que propiciam isso. Por exemplo... Lá não vai dar certo. Não. Ou ela vai aí, então, num de vocês aí. E é um portal muito famoso. Quando você tem esse acesso dentro de uma universidade que faz parte do portal, você tem uma gama muito grande de publicações já com texto integral. Eu falo isso porque é uma iniciativa que pode ser comparada até a outros países. A gente tem pesquisadores que vêm para um evento internacional grande no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação aqui, e que eles ficam na biblioteca usando o máximo. Ele fala isso, a gente não tem essa facilidade. Tem um colega, um pesquisador espanhol, cada vez que ele vem, ele fica horas na biblioteca só buscando informações para as pesquisadoras. Ele quer aproveitar ao máximo, porque não dispõe. Então, realmente, é uma riqueza de informações, e a gente sabendo pesquisar e procurar na base que eu tenha interesse mesmo, vale muito a pena. Propositalmente, eu fiquei com acesso fora do IP, com o IP fora da VPN, né, que eu não estou dentro da universidade no momento. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo e não têm a possibilidade ou um acesso de uma biblioteca, percebam que elas podem sim usar. E muitas publicações aqui elas vão conseguir até com texto integral, mas não é tudo. Elas vão precisar depois ou reunir esse material e ir direto numa biblioteca depois para minimizar essas indas e vindas, considerando a distância,
de onde moram, onde pesquisam, ou solicitar o material que não conseguirem para alguma biblioteca mais próxima da sua instituição que você esteja vinculado. Então, isso tudo é possível. O que eu gostaria de chamar a atenção, né? O portal da CAPES, todas as instituições federais que possuem curso de pós-graduação têm disponível. Todas as instituições estaduais, municipais, com curso de pós-graduação em determinado nível, creio que 4 para cima, também possuem. Então, tem alguns critérios, mas é um número muito grande de instituições, de bibliotecas que dispõem o acesso e tem a possibilidade que vocês façam uso. Então, aqui o que eu gosto de chamar a atenção, posso procurar por periódico, posso procurar por livro, posso procurar qualquer uma dessas bases específicas, né? Eu gosto de chamar a atenção nesse caso, então, para as bases. Então, ver a minha área de conhecimento, eu não vou aqui voltar para nenhuma, né? A gente está num campus onde a exatas é muito presente, por isso que eu gosto de mostrar todas as possibilidades. Então, aqui, todas as áreas de conhecimento e o total de bases dentro das sub-áreas de cada uma das áreas de conhecimento. E aí você pode entrar dentro pesquisar aqui, saber quais as bases tem dentro de cada uma das áreas, né? Entrar dentro das áreas, fazer só por isso, ou conhecer um pouco mais. Referenciais, bases referenciais com resumo, patentes, acho importante, base de patentes da INPI, base de patentes da Darent, que também é paga, tem uma infinidade, Google Patents, vocês vão encontrar muitas patentes aqui dentro. Então, eu posso buscar só por bases, eu posso buscar em textos completos, referenciais, eu posso estar dentro de uma universidade, fazer a pesquisa e não encontrar o texto na íntegra, o texto completo. Então, todas as informações eu vou ter aqui, certo? Vale a pena buscar melhores informações de cada uma das bases, conhecer um pouco das bases também e das exigências para a divulgação das publicações dentro de cada uma dessas bases. Então, todos os conhecimentos estão aqui. Eu posso buscar, e a multidisciplinar, que aí a gente já tem conhecimento de saber que ela vai pegar mais de uma área, né? Então, por exemplo, a Web of Science, que a gente vai ter condições de conhecer um pouquinho melhor ainda hoje, né? Então, só para que a gente veja, eu vou fazer aqui uma busca rapidamente de inteligência artificial. Só inteligência artificial já daria um número muito grande, então eu vou fechar um pouco, vocês vão perceber que ainda é uma quantidade grande de informações. Então, é necessário fazer uma busca, uma estratégia bem trabalhada, uma estratégia bem feita. Só quero chamar atenção aqui. Se eu mencionei a questão das publicações periódicas, de artigos, de consultar as revistas, de procurar ter a segurança de publicações que tenha a revisão por pares, que isso tudo está me garantindo qualidade da publicação. Então, foi um especialista que escreveu, teve a possibilidade de ser avaliado por outros especialistas. Então, isso me dá uma segurança. Eu não tenho que sair procurando avaliação de periódicos, de publicações, quando eu consigo limitar isso dentro de bases de dados específicas, né? E aquilo que eu falei da atualização dos dados, das informações, de como gerar tudo isso. Um exemplo, aqui, olha, mostrar somente periódicos revisados por pares, eu consigo já uma limitação de algumas publicações que talvez não fossem desejadas. Mesmo assim, ainda estou com um número grande. Posso limitar somente para artigos, não quero resenhas, não quero outro tipo de recurso. E dentro de tópicos, dentro de autores e datas, então as limitações
já tem as bases onde as publicações estão, posso selecionar pelas bases, pelas editoras, então tudo isso faz com que a gente vai conhecendo, os especialistas conhecem as suas áreas, onde se publica mais e vai ficando melhor. Quando eu não tenho esse tipo de conhecimento, eu preciso ter muito mais cuidado ao elaborar, a fazer minha pesquisa. Então, tome cuidado, mesmo que estejam começando, mesmo que desejam, o exercício de se fazer um trabalho de conclusão de curso, mesmo que seja na graduação, eu chamo de exercício porque é o nosso primeiro aprendizado, o nosso primeiro contato com fazer ciência, né? Então, eu acho que vale conhecer melhor, mesmo que eu esteja no início. Então, retornando, eu acho que o periódico CAPES fica claro como eu acho que é o nosso maior portal, a nossa maior fonte. Então, lembrar que eu tenho a possibilidade de escolher a base, quero saber quem participa para poder saber se tem uma biblioteca próxima de mim, onde eu tenho esse acesso, né? Tem possibilidade de treinamentos. Nossa, estou com dificuldade de treinamento, seja do portal, seja de bases específicas. Eles têm treinamentos de bases, tem tutoriais, tem e tudo disponível, materiais didáticos logo em seguida aqui. Estou com dúvida, quem vai, quem não vai, o que entra, quais são tudo as perguntas frequentes de vocês. Vale a pena conhecer um pouco mais, né? Dentro do portal da Agência de Gestão da Informação aqui da Universidade de São Paulo, né? Então, a Águia, que reúne todas as bibliotecas, todas as informações dentro das bibliotecas da Universidade de São Paulo estão aqui na Águia. E o que interessa para nós aqui dentro, né? Claro, se eu quiser procurar catálogos, todas as bibliotecas eu vou encontrar aqui um único catálogo com todas as publicações. Então, todas as informações necessárias e disponíveis na Universidade de São Paulo, a gente tem aqui. Mas aqui vamos voltar para a nossa bases de dados. Bases de dados que muitas dessas a gente já viu dentro do portal da CAPES, né? Mas são 312 bases. Algumas, como já pode perceber por aqui, já se encontram no portal CAPES, outras não. Então, quero complementar a minha pesquisa biológicas, exatas, humanas, para facilitar a localização. Claro que algumas vocês vão encontrar como a BNT em todas as áreas, ela é multidisciplinar, então isso também vai acontecer, né? Então, eu tenho interesse aqui, então vamos passar agora para biológicas, para mudar um pouco, né, das áreas. Quantas são? 195 bases, entre multidisciplinares e que atendem também a área biológica, né? E as demais bases, das informações de cada uma das bases, e aqui o site. Não é um site que esteja aqui também não está dentro do periódicos CAPES, então ele pode ser complementar a minha pesquisa. Existe também a possibilidade de encontrar sites com acesso aberto. Então, mas veja de onde vem, veja qual é a instituição, veja a questão da avaliação, a periodicidade, a avaliação, você tem o peer review, que a gente conhece, a revisão por pares, né? Então, isso tudo vai fazer a diferença. E para acessar, você vai clicar em cada uma delas, como achar mais pertinente dentro do assunto e da informação, do conteúdo de cada uma. Então, aqui as bases de dados também disponíveis, tem todos os outros catálogos de colaboração e de informação para vocês. O portal da escrita científica, agora é o momento jabá da nossa apresentação, que é um portal desenvolvido aqui no campus de São Carlos, totalmente voltado para auxiliar o pesquisador. Seja claro que foi feito pensando nos colegas da nossa instituição, mas está aberto e muitas pessoas têm
feito uso no Brasil todo do portal. Então, ele reúne todas as informações e publicações que temos aqui no campus. É uma iniciativa das bibliotecas com as comissões de pesquisa e pós-graduação de todas as unidades do campus, né? Então, olha, projeto, metodologia, e aqui a gente encontra dentro do método, né, as bases de dados disponíveis mais uma vez. Então, sempre referenciando todas as possibilidades, aos periódicos, CAPES e também a Águia, né? Separado por área do conhecimento, com uma breve explicação do que tem em cada um, para a gente saber o nível, a abrangência, a importância de cada uma dessas bases, né? Então, você pode consultar cada uma delas. Olha o tamanho, né, da Scopus e de tantas outras, a PubMed, que é bem conhecida também, as exatas em engenharia, mais uma vez, nesse repositório de acesso aberto, que nós já vimos o arquivo mais várias vezes, e aqui diz se é acesso aberto, se é fechado, dá todas as informações, e 3E novamente, né? Área de humanas, ciências sociais, também disponível, vai até mais para baixo, e multidisciplinar. Então, aquela que eu tinha mencionado de citação de Journal Citation Reports para fazer avaliação de periódicos também aqui disponível. Então, nós temos no Facebook também o Portal da Escrita, sempre temos dicas, informações voltadas para escritas científicas, divulgação de cursos que tem em todo o Brasil, divulgação de cursos que a gente dispõe aqui e vídeos e várias apresentações. Então, fica aí para vocês essa dica, né? Mais uma dica de informações, e vamos retornar aqui, dentro de metodologia, as bases de dados. E, por último, eu achei interessante colocar para quem trabalha com informações muito específicas de determinadas áreas, por ter as bases de dados de todas as teses e dissertações, eu não vou dizer do Brasil, mas de um grande número, então, de teses e dissertações, eu acho que é uma fonte importante, e teses e dissertações são publicações que passam, né, por avaliações. Então, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ele tem essa preocupação da informação para a sociedade, da informação para a pesquisa. Então, o que ele dispõe de uma biblioteca digital brasileira de teses e dissertações, só para que vocês vejam o tamanho, né? 123, abrange 123 instituições, a quantidade de dissertações e teses disponíveis daqui, né, do Brasil. Então, eu acho que é uma fonte importante, pode servir, faz a busca aqui já direto, e vocês já podem encontrar, vamos colocar aqui, ó, inteligência artificial. Só para que vocês saibam que a facilidade que eu tenho para buscar depois, né? Percebam a quantidade e as instituições e a quantidade dentro de cada uma das instituições, quais são os repositórios que trazem os programas de pós-graduação, isso tudo pode dar mais informações, ser interessante para cada um de vocês, e a publicação na íntegra, ok? Então, fica aí essa fonte. O catálogo coletivo de publicações periódicas localizei um periódico importante, ele traz informações do periódico e também toda a coleção onde tem no Brasil. Não está atualizado, sempre teve essa dificuldade de atualização, mas é uma referência. Se eu achei uma publicação que tem aqui, eu entro no catálogo da biblioteca, que eu sei que tem. Aí eu vou ver se tem o volume, o número que me interessa, já que nem sempre está atualizado. Mas é aqui
que as bibliotecas costumam a procurar. Ele tem reunido o catálogo de todos os periódicos, de todas as bibliotecas do Brasil. E a última curiosidade desse site, os repositórios digitais. Então, os repositórios brasileiros, todos aqui disponíveis. Então, às vezes eu trabalho com informações muito específicas, por exemplo, o acervo Antônio Carlos Jobim, pessoal que trabalha com música, pessoal. Então, lembrando de todas as áreas, né? Câmara dos Deputados, da Biblioteca Digital Brasileira de Computação, isso está só na brasileira. Então, tem uma limitação, não é, mas a gente... mais uma fonte que eu acho interessante, uma iniciativa muito importante, olha, só do café e muitas outras. É uma informação que eu acho interessante para a gente. E fica aí também para que vocês conheçam. Então, essa foi a informação para a pesquisa onde a gente tem que procurar. E o que eu não gostaria que passasse, que eu acho importante, não sabia se falava no início, mas de qualquer maneira, não podemos esquecer que para sua busca você seja mais efetivo para as buscas que pretende realizar em qualquer que seja a base de dados, é preciso identificar as palavras, os termos de acordo com o tema que você se propõe a estudar. Levantar sinônimos, as variações, consultar descritores, existem bases que têm os descritores específicos, conhecer bem as palavras-chave. Então, muitas bases já indexam em inglês, eu poderia dizer que a maioria delas é das bases mais importantes, óbvio, porque estamos falando de literatura internacional, de literatura mundial. Então, para que fique acessível, é importante que esteja em inglês, que seja indexada em inglês. Mesmo que você tem que olhar, era muito comum a gente fazer essa recuperação, olha o termo que está a publicação mesmo. Então, você pode encontrar publicações em português, mas ela foi indexada em inglês. Como outras línguas, russo, alemão, enfim, além do inglês, que concentra a maior parte da literatura científica, né? Então, conversar com professores da área, identificar as bases de dados de acordo com o seu interesse e também lembrando do que exige essa base de dados. Trabalhar com bases de dados específicas. Então, quando eu falar de qualidade, eu estou falando disso. Conversar com o orientador, os colegas, enfim, procurar a biblioteca, e é em nome de todas as bibliotecas que eu posso dizer que estou aqui, porque a gente tem esse interesse em atender os nossos pesquisadores, os pesquisadores, obviamente, de todas as instituições parceiras, né? Somos parceiras no auxílio da busca da informação. Então, agradeço muitíssimo a atenção de todos, espero ter trazido, de alguma maneira, uma contribuição, mesmo que de forma diferenciada para cada um dos presentes. Tenham todos um ótimo evento, tenham todos um ótimo dia. Fica aqui o meu contato, o contato da biblioteca, e em seguida agora nós vamos ter um conhecimento sobre como fazer uso das bases de dados. Então, para saber utilizar melhor esses recursos que nós mencionamos aqui nessa apresentação. Estou à disposição para as perguntas e o que não for possível responder aqui, por favor, fique à vontade de entrar em contato. Tenham todos um ótimo evento. Bom dia a todos, meu nome é Cristina, eu sou bibliotecária do Instituto de Física de São Carlos e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a base de dados Web of Science. Ela é uma base multidisciplinar da Clarivate Analytics, atualmente está em mudança, muito provavelmente em 2021 teremos uma nova plataforma. E essa plataforma possui 16 bases multidisciplinares, 22 mil periódicos científicos, conferências, livros, tudo desde 1900. Ela é atualizada diariamente
e possui títulos de alto fator de impacto. Cobre as áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanas. O acesso poderá ser feito através da USP, pelo portal, pela nossa página, no portal de pesquisa, ou se você estiver fora da USP, através do portal CAPES, e selecionando assim a base indicada, né? A base da UOS. Ela oferece alguns produtos, como o Insights, que é uma ferramenta de avaliação com base em citações, que permite avaliar e analisar a produtividade institucional e compará-la a nível internacional. Identifica quais os artigos mais influentes em determinada área e é possível criar gráficos e tabelas. O Journal Citation Reports, ele avalia as revistas mais importantes das áreas do conhecimento e os periódicos com maior fator de impacto. Ele tem uma edição anual e todas as revistas do JCR são indexadas na UOS. O Insights Essential Science Indicators indica os artigos interessantes, que são aqueles que são citados logo após a sua publicação e comparados com outros da mesma área e publicados nos últimos 2 anos. São os hot papers. E os artigos mais citados são aqueles que continuam sendo citados ao longo dos anos, e o período de contagem é a cada 10 anos e os dados atualizados a cada 2 meses. São os chamados high papers. O EndNote é um gerenciador de referências disponível online. Existe a versão desktop, que é paga, e possui mais funcionalidades. Ele tem mais de 1.000 estilos bibliográficos. O Publons é para os pesquisadores rastrear e mostrar a sua revisão por pares. As suas publicações são importadas da UOS, ORCID ou dos gerenciadores de referência, como o EndNote ou o Mendeley. O EndNote Click, que anteriormente era o Copérnio, permite o acesso aos PDFs, os quais são recuperados por acesso aberto, por repositórios e das plataformas do Google Acadêmico, PubMed, UOS e outros. Ele indica no artigo quando existe o PDF, quando eu tenho o texto completo. O Master Journal List é uma ferramenta que ajuda a encontrar o periódico certo para as suas necessidades e que estão na UOS. Ele possui coleções especializadas, como o Biological Abstract, o Current Contents e outros. Para alguns procedimentos, é necessário você se cadastrar. Então, é criar uma senha, para quando você for usar o EndNote, salvar as configurações e criar alertas. Ainda temos também uma ícone de ajuda, caso seja necessário uma ajuda para sanar qualquer dificuldade. Os idiomas podem ser alterados, nós temos o português, o inglês, espanhol e outros. As pesquisas na UOS podem ser feitas em todas as bases de dados ou na principal coleção do Web of Science. E os tipos de pesquisa são pesquisa básica, na principal coleção é pesquisa básica, busca por autor, pesquisa da referência citada e a pesquisa avançada. Na principal coleção,
que a partir de 1900 até agora, nós temos as edições dos índices de ciências sociais, a partir de 1900, o índice de citação de artes e humanas, a partir de 1975, o índice de conferência e proceedings da ciência social e humanas, a partir de 1991, o Emerging Search Citation Index, a partir de 2015, e as bases, como o Current Contents, que é um índice completo dos principais periódicos desde 1998. A Derwent Innovation Index é uma base de patentes nacionais e internacionais desde 1963. A base de periódicos coreanos, a partir de 1980. Os periódicos russos a partir de 2005. E o Cielo Citation Index, ele tem acesso aos principais periódicos de acesso aberto da América Latina, Portugal, Espanha e África do Sul desde 2002. E, finalmente, o Zoological Records, que é a base mais antiga na área da biologia animal desde 1864. Como pesquisar, então, na UOS? Nós vimos que existem esses tipos de pesquisa e nós vamos fazer uma pesquisa por busca por um autor. Quando nós fizermos isso, nós temos que lembrar que pode haver variação de nome desse autor. Para isso, nós selecionamos o índice, fazemos a busca e verificamos que realmente há uma variação dessa autora e já vai para o campo de autor, então. Para qualquer tipo de busca que você faz, com mais de um campo, ou mesmo um único campo, é preciso utilizar os operadores booleanos. Então, o AND, o OR, o NOT. Caso você esteja for usar dois campos, o operador já está implícito nele. Além dos operadores booleanos, nós devemos utilizar também os símbolos. Por exemplo, o asterisco é de nenhum a vários caracteres, o dólar de um ou nenhum caractere, a interrogação para apenas um, as aspas são para frases exatas e os parênteses para as instruções booleanas compostas. Além das pesquisas feitas pelo autor, nós podemos também pesquisar por ano de publicação, por título, por agência financiadora, por tipo de documento, pelo DOI e etc. Ele oferece também dicas de pesquisa, e o tempo estipulado default é de 1900 a 2020. Mas nós podemos pesquisar também nos últimos 5 anos, na última semana, ou criar um intervalo personalizado, por exemplo, de 2005 a 2010, ou de 2010 a 2020, né? Mais configurações. Essas configurações, elas são feitas para que, para uma próxima pesquisa, elas já estejam definidas. Então, eu posso deixar as bases já clicadas, posso aqui criar o número padrão de campos de pesquisa, que pode ser para um tópico, ou 3 campos para tópico, autor, nome de publicação. Bom, fizemos a pesquisa e obtivemos um resultado de 204 referências, artigos, né? Esses 204 artigos, nós verificamos que realmente eles pertencem a essa autora, que tem essa variação de nome. Podemos criar um alerta. Esses registros, eles podem ser classificados tanto por data, como pelo número de citações, o total de uso, que significa quantas vezes aquele artigo foi acessado nos últimos 180 dias, por relevância, adicionados recentemente e etc.
Ainda podemos refinar esses resultados. Por exemplo, eu poderia selecionar para verificar somente as revistas, os artigos que têm acesso aberto, ou pelo ano de publicação, ou pelas categorias do Web of Science, pelo tipo de documento, pelas instituições, pelas agências financiadoras e outras. Com esse resultado, eu posso selecionar algumas referências para adicioná-las à lista marcada. Aqui nós vimos que, então, eu assinalei 3 referências que estão na minha lista. Ou também eu posso exportar as referências para o EndNote Desktop, o EndNote Online, para o Excel, para outros formatos de arquivo, imprimir e por e-mail. Para o EndNote Online, eu posso mandar até 500 registros de cada vez. E posso gravar o conteúdo. Então, como que eu quero enviar esses registros? Que é autor, título, fonte, registro completo, e registro completo e referências citadas. Então, é só selecionar o tipo e exportar. No primeiro artigo, nós podemos verificar que ele tem o texto integral, conseguimos verificar o resumo. Aqui ele mostra o número de citações que esse artigo obteve. Ele permite fazer uma análise dos resultados, e essa análise ela é feita através de um mapa de árvores, onde você pode fazer com que apareça os assuntos e o número das referências que pertence a cada assunto. Esse assunto pode ser alterado pelo tipo de documento, por autores, por ano, por países. E se você clicar em cima do texto, você consegue visualizar os registros. Então, por exemplo, na área de cristalografia, teve 56 referências, né? 56 registros. Além disso, ele cria também um gráfico de barras, que está em ordem da categoria. Então, é possível criar um relatório de citações, onde aparece o número de artigos que essa autora recebeu, o índice H, que é 26, o número de citações com ou sem autocitações, o número de artigos com ou sem citações, e também ele traz, então, a lista de referências, né, que para nós identificarmos o índice H dessa autora, nós precisamos colocar essa lista de referências em ordem decrescente de citações, que quando nós localizarmos o número de referência que é igual ou maior que o de citação, é onde nós identificamos o índice H dessa autora, que é 26. Depois disso, nós podemos ir para o registro completo e fazer uma análise. Aqui no registro completo, nós temos todas as informações, então, desse artigo, o título completo, temos a informação que ele tem o texto completo também, o nome dos autores, não aparecem todos os autores, mas se nós clicarmos no mais, ele mostra todos os autores. Temos também as informações todas dessa revista, então o título, o volume, o número do DOI, que é o número de identificação dessa revista, o ano de publicação, o tipo de documento, e ainda é possível visualizar o fator de impacto desse periódico. Temos o resumo, as palavras-chave dadas pelos autores, as palavras-chave dadas pelos editores, ele indica também o endereço do autor responsável pelo reprint e traz as informações das instituições a que esses autores pertencem.
o financiamento que teve essa pesquisa e é possível até visualizar o texto do financiamento. O editor é a Elsevier e ele traz também o número de identificação desse artigo na base da UOS, ele traz no PubMed, o número de identificação no PubMed, o ISSN da revista e também as referências que foram citadas e o número de citações recebidas. As referências citadas, elas podem ser visualizadas logo abaixo ou então do lado direito da tela. Então, como nós dissemos, tem esse texto integral, né, do editor, e aqui ele traz, então, o número de citações da principal coleção do Web of Science, que foram 26 citações que ela recebeu nesse artigo. É possível criar um alerta para essa citação. Trouxe a contagem de citações em todas as bases, que foi 28, foram 28 citações. As referências citadas, como nós já vimos ali do lado, então foram 35. E o que há de novo é que os pesquisadores que acessaram esse artigo disponibilizaram outros referentes a ele. Nós temos também as citações mais recentes, ele traz o número de uso, né? Então, ela teve 21, esse artigo teve 21 acessos desde 2013, e ainda existe um link para a correção. Então, caso haja alguma dúvida, algum erro referente a esse artigo, é possível solicitar a correção. Nós mostramos, então, essa pesquisa por autor, e agora a gente vai mostrar um exemplo de uma pesquisa da referência citada, que ela pode ser feita pelo autor citado, pelo DOI, pelo volume, pelo fascículo, pelo ano de citação, mas nós vamos fazer essa busca pelo autor citado. Então, feito a busca, a gente recebeu as pesquisas, né, os resultados, que eles devem ser analisados, né, essas referências, para saber identificar referências que estão erradas, né, então é possível serem corrigidas. Tem também algumas referências que traz o DOI, então a gente tem acesso ao documento, né? Feito isso, a gente pode clicar para visualizar, encerrar a pesquisa para visualizar os resultados. Ele traz o resultado, ele trouxe o resultado de 2.569 artigos que citaram essa autora. Esses resultados, eles podem ser refinados também. Por exemplo, eu posso refiná-los pelos artigos mais citados no campo, que são os chamados high papers, ou posso também selecionar pelos hot papers, que são os artigos mais interessantes. Bom, isso era o que nós tínhamos que falar sobre as pesquisas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o Journal Citation Reports. Ele é atualizado anualmente e a versão de 2020 oferece os dados relativos a 2019. Ele possui quase 13 mil títulos, sendo que foram acrescentados 351 títulos novos, dos quais 178 é de acesso aberto. Ele permite pesquisar o fator de impacto, o número total de citações com ou sem citações, verificar o índice de imediatismo, que mede a rapidez que o artigo é citado em cada publicação, verificar os títulos de periódicos que sofreram alterações no título, e ainda ele permite você criar um relatório personalizado. Então, quando você tem já o título da revista que você quer fazer uma pesquisa, você pode pesquisar nesse primeiro campo, né, o título correto, e automaticamente ele já traz
todas as informações referentes a essa revista que você pesquisou. Então, no caso Physics Letters, ele tem o número do ISSN, ele traz quais as categorias que ele pertence, o idioma, qual é o número de publicações por ano que ele recebe, ele tem, a partir de 2014, Open Access, mostra aqui todos os fatores de impacto de todos os anos, aqui eles estão na ordem decrescente. Ele mostra também as citações, né, o fator de impacto dos 5 anos, e ainda ele traz esse gráfico dos fatores de impacto, que você pode fazer uma análise, né? Então, de 2005 a 2019, como que esse fator foi sendo alterado, né? Então, ele estava no 4.787 e atualmente agora ele já está no 4.384. Mas, caso você tenha dúvidas na hora de fazer uma pesquisa pelo nome da revista, você pode entrar aqui no Master Search e colocar uma palavra, né, que é da revista que você quer, e ele vai trazer várias revistas que contêm essas palavras para você poder identificar a sua. Ele traz, então, a lista dos títulos que que mudaram, né, o título. Pode ser feita uma busca também por categoria. Você pode fazer uma pesquisa somente dos títulos que são Open Access, e os resultados obtidos, eles podem ser ordenados tanto pelo fator de impacto, como pelo título do periódico. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre o Journal Citation, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato conosco. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Gláucia, muito obrigado, Cris, por este bonito mini-curso. Vamos então agora passar a algumas perguntas que foram encaminhadas para mim. Vamos lá, vamos começar. A Gláucia, não sei se já está online. Olá, Gláucia. Olá, Maria Cristina, tudo bem? Gosto em ver vocês, muita saúde. Muito obrigada, Rui, para você também. Obrigado, Gláucia. O seu microfone está desligado. Olá, Gláucia, um abraço para você. Os cumprimentos de toda a equipe para você. Um especial agradecimento a todos os participantes também. Obrigada, Rui. Vamos lá. Vamos começar pelas perguntas, pelos questionamentos dirigidos à Gláucia. Primeira pergunta, Gláucia. O Sucupira está atualizado? Bom, antes de responder, eu vou ser bem breve, agradecer a todos pela contribuição, agradecer a oportunidade de participar desse evento aí. Com relação ao Sucupira, se você entrar no site, é possível identificar que ele ainda está no quadriênio de 2016, então, mas ele foi atualizado em 2019. Então, sempre tem essa demora. Então, a possibilidade de atualização é sempre feita, você consegue identificar no próprio site, mas de qualquer maneira, enquanto está válido, você pode olhar por lá. Mas, de qualquer maneira, as outras fontes que eu passei, mesmo que você olhe direto no site da editora, é possível identificar um nível de qualidade da revista só percebendo em quais bases de dados, aí eu reforço a importância do uso das bases de dados, a revista, a publicação está indexada, certo? Então, sempre tem esse atraso na avaliação da Qualis, né? Eu falo que a gente utiliza o Sucupira, mas é o periódicos CAPES Qualis, né? Então, mas não tem problema, vocês podem se orientar pela avaliação que tem disponível, ok? Muito bem, vamos então à próxima pergunta, que é a seguinte. Para estudos de revisão sistemática, qual é a sua opinião na questão da inclusão de base de dados Cielo? Poderia, por gentileza, apresentar o seu ponto de vista? Sim, com relação... Eu mencionei a base Cielo, é ainda uma base um pouco tímida, mas uma base excelente.
Então, você pode colocar, quando a gente fala de revisão sistemática, a gente tem que considerar algo bem abrangente, claro que dentro da minha área. A Cielo é pequena, é uma base multidisciplinar, ilimitada, até pelos países que ainda estão envolvidos. Então, eu sugiro que você sempre utilize como complementar, porque, além dela ser segura, ela tem o texto completo, certo? Então, você incluir, se você está fazendo algo automático, incluir essa base, não vai fazer diferença. O que pode acontecer, periódicos que estão publicados na Cielo, também publicados em outras bases, e aí isso vai acontecer em vários momentos na sua revisão sistemática, ok? Ok. Então, recomendo, sim, como complementar. Muito bem. Próxima questão é: você teria uma dica para busca de revistas que não exigem pagamento para publicação? Olha, eu desconheço. Se alguém tiver, coloque aí no site para que divulgue entre os colegas um lugar, uma fonte, uma base que diga assim, quais as revistas que não cobram ou o preço de cada uma das revistas para a publicação. Então, eu desconheço uma fonte de informação que coloque a variação de valores de pagamento. Infelizmente, não vou poder ajudar com essa, e peço aí, se alguém tiver essa dica, que repasse para a gente. Então, vai ter que consultar na própria revista mesmo e buscar essa informação com as instruções para os autores. Era uma dica boa para todo mundo. Quem souber, então, por favor, abra a boca. Olha, Glaucia, a Roberta Bortolini pergunta: teria uma dica para a busca de revistas que não exigem pagamento para publicação? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, a dica, não há dica nenhuma. É a questão de eu tenho que pagar hoje em dia para publicar, e quanto mais o fator de impacto, mais a revista, maior a cobrança. Então, infelizmente, peço a dica de vocês também. Também. Tenho o Arthur Nascimento que pergunta o que é o café. Comunidade Académica Federada. Não é o café, é que tem a base de dados café, e essa questão eu acho que é a questão da CAF, que é uma pergunta para a Cris, que então é colocado como CAF. De qualquer maneira, tenho uma base de dados de café específica para café, com um tema do agronegócio mesmo, que é café, que eu mostrei no repositório do IBICT. Mas eu acho que essa pergunta sobre as federadas... Será para a Cris. É com a Cris, tá? Muito bem, Glaucia, muito obrigado pela sua colaboração, obrigado pelo magnífico mini-curso, tá? Um grande abraço para você. Vamos então passar para a Cris, Maria Cristina, e eu vou começar exatamente por esta pergunta que é destinada para você. O que é o CAFé, essa Comunidade Académica Federada? Isso. O CAF é essa Comunidade Académica Federada, né? E é uma opção que ela permite o acesso remoto ao conteúdo assinado pelo portal de periódicos, disponível na sua instituição. Então, significa que se o aluno USP estiver fora da universidade e entrar pelo portal CAPES com o seu e-mail institucional, ele consegue fazer a sua pesquisa como se ele estivesse dentro da própria universidade, né? Para isso, as instituições têm que ser afiliadas, né, à Rede Nacional de Ensino de Pesquisa, que é a RNP. Então, isso significa o CAF. O CAF, que eu fui atrás da escrita do Arthur, que disse que era café, aí eu fui induzido a ele. Então é o CAF, fica registrado que é CAF e não café. O café fica para daqui a pouco. Exatamente. Muito bem, vamos lá à próxima pergunta, que é assim: o pós-graduando da USP tem acesso às ferramentas como EndNote e EndNote Click? Sim. Desde que ele se cadastre, né, na base de dados, ele tem que ter uma senha e ele pode utilizar o EndNote online. Como eu disse na apresentação, existe um EndNote que é pago, que tem mais possibilidades, né, mais funcionalidades, mas ele pode sim utilizar através da nossa base, da universidade. Muito bem. Vamos à próxima questão, que é colocada pela Luciane Gomes.
Qual é a diferença de fazer uma busca na principal coleção da Web of Science ou em todas as bases? Oi, Luciane. A diferença é que quando você faz a busca em todas as bases, você vai ter um resultado mais abrangente, porque o período de cobertura dessa base é a partir de 1864 até 2020. Já na principal coleção do Web of Science, a cobertura é de 1900 até 2020. Então, a diferença está nessa parte aí da cobertura. Muito bem. Próxima questão é colocada pela Clara Mendes. Como identificar a variação de nomes dos autores? Clara, quando fizermos uma busca pelo autor, nós temos que ter essa preocupação de analisar para ver se existe essa variação de nomes, que é bastante comum. Então, para isso, você seleciona, então, a busca por autor, tem o campo onde você vai colocar o sobrenome desse autor, ao lado você clica para verificar quais as variações que esse autor tem, seleciona e aí você faz a busca. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de variações de nomes de autores, que é bastante comum. Muito bem. O Gustavo Maciel pergunta: o número de citações de um artigo pode ser considerado um bom indicador para a seleção dos artigos na área de que atuo? Olha, Gustavo, eu acredito que não. O correto é você montar uma estratégia de busca, né, com dados da sua área de pesquisa e depois refiná-la de acordo com as suas necessidades. Então, como você viu, nós temos vários tipos de refinamento de resultados, né? Então, o correto é você montar a sua estratégia específica para a sua área. Muito bem. Continuando aqui com as nossas perguntas, os nossos internautas, a Natália pergunta: o índice H de um autor pode ajudar a selecionar os artigos mais interessantes da minha pesquisa? Olha, Natália, eu acredito também que não seja possível, porque nem sempre esses artigos mais citados podem ser da mesma área que você deseja, né? Então, você tem que fazer também uma busca, né, específica para o seu assunto, através do tópico ou de um assunto desejado. Muito bem. Vamos à próxima. Oi? Perdão? Só especificando que sempre que ela deve fazer dentro da área de conhecimento que ela necessita, né? Que ela precisa. Muito bem. A Maria Alice pergunta: posso fazer uma busca por tipo de documentos? Sim, Maria, pode ser feita, mas ela é uma busca muito específica. Então, ela nunca deve ser feita somente pelo tipo de documento. Você deve acrescentar outros campos, como ou o campo de autor, ou um campo de título, né, para você ter um resultado melhor. Muito bem, vamos aqui fazer mais uma visita aqui nas minhas anotações. Tenho aqui da Cris Natielli Servidoni. Cristina, é bom ou ruim quando o artigo foi citado por outros muitas vezes? Significa que ele é válido ou é muito comum? Olha, aí a gente tem que assim avaliar, né, que normalmente quando os artigos são bastante citados, eleva, né, o número de citações, vai alterar o índice H desse autor, mas a gente tem que tomar certos cuidados com relação às autocitações, né? Então, eu acho que a gente precisa verificar, inclusive, existe na UOS uma pesquisa que se faz todos os anos, né, com referência aos periódicos, que tem um número excessivo de citações, e esses periódicos eles são retirados, então, do JCR, né, são suprimidos, para depois serem analisados e voltarem novamente para o JCR. Muito bem, vamos continuar aqui com as minhas anotações. São muitas anotações, Cris. Eu peço desculpa, mas é que os nossos internautas estão entusiasmados.
estão entusiasmados e eu é que fico na corda cá em cima, não é? Muito bem. Cris, sabe-me dizer se o uso do EndNote Web gera algum conflito com o Mendeley, pois o EndNote Desktop gera. O EndNote Desktop, não entendi, Rui, por favor, pode repetir. Ela fala assim, sabe dizer se o uso do EndNote Web gera conflito com o Mendeley? É que ela está afirmando que o seguinte, é que o EndNote Desktop está gerando conflito. Olha, Rui, como para a gente não assim, usar muito o espaço aqui e ter outras perguntas, eu peço para ela me passar por e-mail, que depois eu respondo com bastante detalhes essas informações. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos passar à próxima, que é a Suzane Memel, que pergunta como citar e-books. Como citar e-books? Não, como fazer a citação? Isso, como citar e-books, é a pergunta dela. Eu estou entendendo assim, ela está perguntando como ela faria uma referência de um e-book. Então, depende da norma, né, que a instituição dela adotou. Por exemplo, aqui no Instituto de Física, nós optamos pela norma ABNT, mas existem outras instituições, dependendo das áreas, né? Por exemplo, a medicina usa Vancouver, existem outras normas, então precisa saber realmente qual foi a norma adotada para fazer essa referência. Se ela quiser me passar também por e-mail essa referência, essa citação, eu posso responder com bastante detalhes, Rui, por favor. Muito bem. Está dado o recado e está dado, portanto, a sugestão para entrar em contato com a Cris. Isso. Ana Bolena pergunta o seguinte, eu sou funcionária pública, mas gosto de escrever artigos, pois a minha área de trabalho às vezes exige isso. Como ter acesso às bases de dados? Funcionária pública. Isso. Então, mas ela faz parte de uma instituição, por exemplo, da universidade? Ela não especifica. Porque se ela tivesse dentro da universidade, aqui, então, vindo à biblioteca, ela teria como fazer o acesso a esses periódicos, né? Em todos. Ou em qualquer outra instituição. Muito bem, a Cirlene Moraes, ela faz um pedido. Se possível, poderiam apresentar como usar o Mendeley. Qual é o nome dela? Desculpa, Rui. É Cirlene Moraes. Cirlene, nós já temos uma gravação, né, sobre o Mendeley, que nós vamos disponibilizar na nossa homepage, e você pode, então, acessá-lo e ver todas as configurações. Teve um evento recentemente, que foi o CIFISC, que nós deixamos também disponível na página do CIFISC, mas nós vamos fazer isso também na nossa homepage, então você pode acessar e tem todas as dicas e todas as informações sobre o Mendeley. Muito bom, eu tenho mais 3 questões, infelizmente eu não posso aceitar mais por causa de mantermos o horário deste minicurso e de toda a programação, mas eu vou passar então as últimas 3 questões. A primeira vem da Natália Ferreira. Ela fala o seguinte, vocês poderiam nos ensinar como fazer o link de citações do Publens lá no Lattes Capes? Olha, Natália, eu precisaria de um tempo maior, e se você pudesse, então, me passar a sua pergunta pelo meu e-mail, eu responderia, assim, com calma e com mais detalhes. Muito bem. Agora temos o Ricardo Barbosa Bittencourt, que pergunta o seguinte, que bases é que não podem faltar numa revisão? É complicado essa pergunta. Mas, assim, eu sugiro que, assim, a base WOS, né, ela tem uma abertura muito grande, tem muitas formas de fazer pesquisa, como refinar as pesquisas. Então, eu indicaria a UOS, existe a Scopus também, né, e outras. Mas
a que eu mais conheço e que mais lido mesmo é a UOS, então e também depende muito da área que ele pertence, né? Então, de repente, pode utilizar uma base específica daquela área. Muito bem, então agora vamos para a última pergunta, que é formulada pelo Drauzio Rezende Júnior. Qual outra base, além da Web of Science, é que você pode consultar, que se sugere que seja consultada, para além dessa? Eu sugeria a Scopus, que é uma base também bem completa. Eu Muito posso bem. dar uma Quiser mais... Claro. Claro, Glaucia. Eu até sugiro, porque como eles estão perguntando de bases de uma forma geral, a Web of Science é uma base multidisciplinar. Então, ela inclui aí todas as áreas de conhecimento, uma boa parte das áreas. Então, é uma base muito grande, assim como a Scopus. Então, a gente está tratando de bases grandes, que tem uma abrangência muito grande, mas eu acho importante que as pessoas procurem conhecer as maiores bases dentro das suas áreas e checar essa informação. Às vezes eu tenho uma base muito boa na área de biologia, na área de matemática, que já é dentro da Web of Science, mas eu devo conhecer as bases, buscar pelo menos essas fontes, quais as bases mais importantes da minha área ou sub-área, que acaba até ficando mais fácil para identificar isso. Se ela estiver dentro de uma dessas grandes bases já indexadas lá, ótimo. Se não, é necessário complementar com bases mais específicas. Por isso, é importante passar por todos aqueles canais de informação que a gente apresentou e buscar as suas bases, das suas áreas específicas. Identificar se elas já estão cadastradas, se elas já estão englobadas nessas grandes áreas, grandes bases, como a Cris citou, a Web of Science ou a Scopus, e aí tudo bem, está garantido, mas não deixe de conferir, porque existem bases, por exemplo, a I3E, a CM, já estão nessas outras, então é isso que você precisa identificar, que são bases específicas de áreas bem conhecidas, por isso que eu citei, nesse caso, na área de computação, na área de física, engenharia elétrica, enfim. Então, prestem atenção nisso, se já estiverem cadastradas por uma dessas grandes e multidisciplinar, ótimo, se não, é importante sim que façam uma pesquisa em bases específicas, aí tem de todas as áreas de conhecimento. Obrigada, gente. Muito obrigado, Glaucia. Vamos lá para a informação, para o pessoal que vai aguardar que a Cristina envie a sua mensagem, ou para vocês que querem enviar as perguntas para a Cristina, tomem nota do e-mail da Maria Cristina. É M de Maria, C de cachorro, D de dia, Z de Zulu, I de Índia, A de amor, B de bravo, A de amor, if.sc.usp.br. Para o da Glaucia também, tomem atenção. Perguntas formuladas para o e-mail da Glaucia. O endereço de e-mail é glaucia, sem acento nenhum, @icmc.usp.br. Está dado o recado. Nós cumprimos o horário, imaginem que nós cumprimos o horário. Muito bem, eu agradeço imenso a participação da Glaucia Maria Saia Cristianini e da Maria Cristina Desiabas. Foi um prazer ter vocês aqui nesta Escola de Pesquisadores da sua 4ª edição. Muito obrigado a vocês as duas, tá? Muito obrigada, Rui, pela nossa ajuda, e eu agradeço também aos alunos participantes, né, desse curso, e espero que eles façam ótimas, que tenham bastante acesso a todas essas informações, que nós temos importantes eventos. Muito obrigada. Obrigado. Glaucia, um abraço. Obrigada a todos, obrigada pelas perguntas, obrigada, Cris, pela parceria. Fica a dica também, na próxima apresentação vai falar
exatamente sobre o currículo Lattes, e teve uma pergunta sobre isso, talvez o Eduardo tenha até isso para auxiliá-los também. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Rui.